Correio Debate está de volta e a gente volta a conversar com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, o desembargador Volney de Macedo Cordeiro. Desembargador, na segunda-feira vai ter uma manifestação em frente ao Tribunal Regional do Trabalho em defesa da manutenção da justiça do trabalho no país. Tem alguma coisa a ver com a justiça? Os sindicatos ligados ao Poder Judiciário e as associações vão promover esse ato público às 10 horas no Tribunal Regional do Trabalho da segunda-feira. E é um ato público de natureza política, não é promovido pelo tribunal, mas nós abrigamos a manifestação para manifestar à sociedade a imprescindibilidade, a importância, a necessidade de nós termos uma estrutura de justiça do trabalho que continue a solucionar, resolver os conflitos trabalhistas. Um dos pontos alegados pelos que defendem a extinção da justiça do trabalho é de que essa estrutura do judiciário só existe no país. Isso tem fundamento? Talvez esse tenha sido o maior fake news de todos os tempos, não é? Porque, pra você ter ideia, a Organização Internacional do Trabalho, em 1990, fez uma análise, identificou estruturas similares à da Justiça do Trabalho em mais de 100 países. Não é? E você tem órgãos da Justiça do Trabalho funcionando no Reino Unido, órgãos funcionando na Alemanha com estrutura idêntica à nossa, com 3 níveis, como TST, TRT e Juiz do Trabalho. Você tem na França, não é? Desde o século XIX, há na Espanha, há na Nova Zelândia, há na Austrália, praticamente toda a América Latina, enfim. Então, na verdade, é exceção o país, o Estado, que não tem uma estrutura da Justiça do Trabalho. O que é estranhável, entretanto, é não ter Ministério do Trabalho. E hoje nós não temos Ministério do Trabalho. E que ponto prejudica essa relação do trabalhista, do fim do Ministério do Trabalho e a existência, por exemplo, do Tribunal Regional do Trabalho? Na verdade, o Ministério do Trabalho ele tem uma vinculação ao Executivo. Suas funções são mais relacionadas ao fomento do emprego, à fiscalização. A nossa atuação é no campo jurisdicional, a solução dos conflitos. Não há uma relação umbilical entre os dois. Até porque a gente fala da extinção do Ministério do Trabalho, mas as funções do Estado continuam. Não é? É o que aconteceria com a Justiça do Trabalho. Você poderia até pensar em extinguir a Justiça do Trabalho, mas o ato de julgar as ações continuaria, ou tem que continuar em algum órgão do Poder Judiciário. Tem uma alegação também sustentada por quem defende essa tomada de decisão, é de que as custas da Justiça do Trabalho são muito mais altas, o custeio da Justiça do Trabalho, ele é muito mais alto do que o valor de suas decisões. Como é que o senhor enxerga essa visão aí? Bom, em primeiro lugar, nós não podemos pensar em órgão de justiça que dê lucro. Infelizmente, uma justiça criminal, ela não pode dar lucro, uma justiça civil. A justiça trabalhista também não dá lucro. Mas se nós formos computar, até nessa linha de raciocínio, os valores que são arrecadados a título de imposto de renda, de contribuição previdenciária e mais aquilo que é oferecido aos empregados, que passou dos 15 bilhões ano passado, nós vamos ter um valor maior, superior àquele valor orçamentário colocado à disposição do Judiciário Trabalhista. Se o senhor fizesse assim uma avaliação rapidamente, de cabeça, a cada 100 ações que chegam no Tribunal Regional do Trabalho, quantas é possível se chegar a uma conciliação, um bom termo pela conciliação e não pelo julgamento, pela judicialização? Nós somos um órgão de conciliação. Na verdade, nós conseguimos conciliar entre 25% e 40%. Essa é a média histórica. Então, de cada 100 processos, eu posso garantir que, no mínimo, 30 processos são objeto de uma conciliação, de um ajuste direto entre as partes. Esse é um patamar que está no nível dos demais tribunais de trabalho do Brasil? Esse eu falei um nível nacional. Tá? De nível nacional. Nacional. Então, nossa conciliação gravita dentro dessa média nacional. Há tribunais que conciliam mais, nós estamos dentro daquela média. A Justiça do Trabalho no país, ela é protecionista? Protege mais os trabalhadores do que os empregadores? A Justiça não é protecionista. Quem é protecionista é a norma que ela aplica. Eu sempre fiz esse paralelo, por exemplo, com o direito do consumidor. A lei do consumidor protege. Então, quem aplica a lei do consumidor aplica um direito protecionista. Então, nessa perspectiva, eu não posso falar de uma justiça protecionista, mas de uma norma
que na sua essência, na sua origem, ela trata desigualmente trabalhadores e empregadores. Essa é a sua essência. Disso nós não podemos fugir. A Justiça do Trabalho está lá para garantir esse equilíbrio entre os dois elos da corrente. No caso, proteger mais o elo mais fraco. Pelo menos a norma visa isso. Não é? Ela parte da premissa de que empregado e empregador não gozam de uma situação igualitária. E não gozam. Na verdade, de um ponto de vista prático, é impossível pensar um empregado tratando as suas relações em pé de igualdade com o seu empregador. No geral, isso não acontece. Qual seria o cenário traçado para um país como o Brasil sem a Justiça do Trabalho? Eu faço um paralelo do que aconteceu essa semana passada em São Paulo, de alguns bolivianos que foram resgatados de trabalho escravo, em que eles trabalhavam 17 horas, moravam em condições subhumanas e tinham que pagar alimentação e estadia. Não é? Por que isso acontece com eles? Porque como se trata de um trabalhador estrangeiro, ele fica à látera da sociedade, ele fica sem proteção. Como aquele que explora seu trabalho sabe disso, não é mais fácil suprimir direitos trabalhistas. Se você subtrai um órgão de justiça que realmente vai julgar esses conflitos, você vai estimular o descumprimento de normas, vai estimular essa exploração que é tão rejeitada por grande parcela da sociedade. Quem defendeu a reforma trabalhista teve como um dos argumentos de que a redução dos direitos trabalhistas aumenta. Tem a redução, mas por outro lado, há um aumento, uma amplitude do número de postos de trabalho. Isso não aconteceu, na verdade, e não há nenhuma prova, eu sempre defendo isso, tanto academicamente como num debate público, de que não há uma correlação entre redução de encargos trabalhistas, de direitos, não falo encargo, mas de direito trabalhista e postos de trabalho. Porque o que aconteceu depois da reforma, são dados do IBGE, é que o número de trabalhadores formais, aqueles com carteira assinada, diminuiu. Né? O desemprego pode até ter diminuído, mas o IBGE leva em consideração pessoas ocupadas. Ocupado não é necessariamente um empregado. Ele pode inclusive ser a pessoa que está vendendo frutas no meio da rua, está exercendo um trabalho absolutamente informal. Bom, foi imposto aí o fim do imposto obrigatório sindical. Qual é a sua avaliação sobre essa medida dentro da reforma trabalhista? Seria uma grande medida se tivesse sido acompanhada de uma reforma do sistema sindical. Na verdade, nós temos um sistema sindical, esse sim anacrônico, esse sim um sistema que ainda se volta para uma relação jurídica lá da década de 1940, que é baseado num sindicato único. Né? Só que quando você tira a contribuição obrigatória, você desestabiliza um sistema que já é instável por natureza, porque você não fez a reforma integral. Essa contribuição sindical compulsória já deveria ter sido extinta, mas juntamente com a reforma integral do sistema sindical, não é? Equiparando o nosso sistema sindical com outros países que têm um sistema mais moderno. E esse sistema sindical, ele deveria avançar em que pontos? Na chamada pluralidade sindical. À medida que eu possa criar mais de um sindicato e ser livre a criação desse sindicato. O Brasil... Uma determinada categoria, por exemplo, jornalistas. Sim, eu poderia ter 2 sindicatos de jornalistas, ou ter um sindicato nacional, ou um sindicato... Isso, as próprias categorias, ou a própria categoria poderia escolher. Não é? Isso é o que se chama pluralismo sindical, que acontece na maior parte dos países. O pluralismo sindical permite que realmente eu tenha um sistema de custeio livre. Agora, se eu tenho uma unicidade sindical, um único sindicato representando todo mundo, e retiro aquele tipo de contribuição compulsória, eu desequilibro o sistema. E muitas lideranças têm sentido isso, inclusive lideranças patronais, que têm lamentado, não é, que a supressão nessa circunstância da contribuição sindical tem aniquilado o seu interlocutor maior, não é? Aquele que ele vai negociar as condições de trabalho. O grande desafio dos entes governamentais, dos legisladores, é avançar ainda mais nessa reforma sem prejudicar o trabalhador? Eu acho que esse é o grande desafio. A reforma tem de ser feita. A legislação é anacrônica. A legislação precisa ser modernizada. Mas a modernização não significa a subtração de direitos, mas apenas o seu aprimoramento dentro de uma realidade hoje que é dinâmica, que é moderna, que é flexível. O senhor citaria que pontos assim da reforma trabalhista que poderia avançar ainda mais nesse sentido? Nós poderíamos ser... A legislação trabalhista, desculpa. Poderíamos ser mais técnicos, por exemplo, em relação às contratações, o chamado contrato de intermitência, que
é uma coisa boa, interessante para muitas categorias, especialmente bares, restaurantes e hotéis, mas da forma como ele foi regulado, ele tem causado bastante insegurança. Então, eu poderia criar um modelo, como por exemplo, um modelo italiano, que permite uma contratação episódica, não é? Isolada de trabalhadores, não é? Mas dentro de certos critérios, de certas limitações. Não apenas para substituir aquele trabalhador que é permanente por um trabalhador intermitente. Não é? Mas também aumentar naqueles períodos de atividades sazonais, né? Exato, não é? Essa é a ideia. Mas o nosso regramento, nesse aspecto, ele é muito genérico, não é? Ele não permite que eu contrate em qualquer circunstância. Então, há um movimento de alguns de tentar substituir o trabalhador que é fixo pelo intermitente. Isso não é bom para ninguém. Só para a gente esclarecer aqui, os trabalhadores que ingressaram, por exemplo, há 10 anos no trabalho, em determinada empresa, eles estão regidos por essas normas novas trabalhistas que foram aprovadas recentemente ou do período que eles ingressaram no serviço? Olha, essa é uma pergunta de $1 milhão, porque, de fato, há uma série de variáveis. Em relação às suas condições de contratação, elas permanecem. Mas, por exemplo, questões relacionadas a horas extras, a adicional noturno, e temas que se relacionam ao trabalho em si, vamos aplicar as novas normas. Mas cada situação deve ser vista a partir dessas regras de transição, que são, infelizmente, extremamente complexas. Como é que está a situação funcional do TRT da Paraíba? A questão de técnicos administrativos? Nós sempre tivemos um corpo funcional de excelente qualidade, continuamos a ter. O grande problema é que, por conta das restrições orçamentárias, do teto orçamentário, nós não temos como repor a nossa mão de obra. Então, nós temos hoje mais de 150 vagas dentro do Tribunal Regional do Trabalho e não podemos prover, ou seja, não podemos preencher nenhuma, porque o orçamento não deixa. Temos a perspectiva de 50% da força de trabalho se aposentar nos próximos 5, 6 anos. E não temos a perspectiva de repor isso aí. É aquilo que eu falei no início da entrevista. Nós vamos ter que aprender a trabalhar, fazer mais com menos. Menos. Mas tem uma hora que estrangula, né? Não tem como. Vai chegar um momento em que vai ser inviável se não houver o acréscimo desse pessoal. Ok. Bom,